Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 22. A gente vai ler do 22 até o 38. Deixa eu ver o que eu coloquei. É isso mesmo. Êxodo 30, do 22 em diante. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluida 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber 250 ciclos, e de cálamo aromático 250 ciclos, e de cássia 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira um rim, ou um hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os utensílios, o candelabro com seus utensílios e o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão, seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirá aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. E qualquer que compuser óleo igual a este ou dele, puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. E disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, esses arômatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo, será para vós outros santíssimo. Porém o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, quanto santo será para o Senhor. E quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Oremos. Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto, essa oportunidade que temos de hoje à noite nos reunirmos, essa oportunidade de te louvar, de te engrandecer, essa porta que se abre, Senhor, para que nós possamos estar juntos. Nós somos muito gratos, ó Pai, por essa reunião. Somos gratos também, Senhor, porque sabemos que Tu és um Deus que ouve, Senhor, a nossa oração. Tu és um Deus, Senhor, que recebe os nossos louvores. Tu és um Deus que se agrada, Senhor, de estar juntamente com o seu povo, através do Teu Espírito. E queremos te agradecer também, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor, que é santa, que é poderosa, a Tua palavra que sempre cumpre o objetivo pela qual foi enviada, a Tua palavra, Senhor, que é como um martelo que esmiuça a rocha, a Tua palavra, Senhor, que nos consola, edifica e exorta, a Tua palavra, Senhor, que foi composta, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, por homens santos, ó Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque ela chegou até nós e hoje, Senhor, nós podemos pregá-la, podemos vivenciá-la, podemos, Senhor, através dela, conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos submetemos à Tua palavra agora, pedimos que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar profundamente em nosso coração. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa sequência do livro de Êxodo, como todos sabem, e nós começamos a pregar no capítulo 30. No capítulo 30, o primeiro conjunto de versículos, a primeira passagem, é sobre o altar do incenso, que nós já pregamos numa outra oportunidade. Semana passada a gente falou sobre o pagamento do resgate. Depois a outra passagem é sobre a bacia de bronze, que nós pregamos também em outra passagem. E agora nós vamos falar sobre o óleo da unção e também sobre o incenso sagrado. Esses dois utensílios ou instrumentos que Deus utiliza, né, que é o azeite
e também o incenso, ele tem evidentemente um significado importante para nós hoje. Por isso o tema da mensagem que nós vamos trazer é justamente unção e adoração. Essa figura que nós apresentamos agora é uma figura de Moisés ungindo a Arão, seu irmão, como sumo sacerdote. Arão, ele é levita, da tribo de Levi, e ao fundo nós percebemos todos os outros sacerdotes que também serão ungidos para que possam servir ao culto no templo, no tabernáculo, que possam ser usados para oficiar todos os sacrifícios e todo ofício de um sacerdote. Então hoje nós vamos falar sobre unção e adoração, o que isso significa para nós no dia de hoje. A pós-modernidade, tempo em que vivemos, relativizou todas as instituições e ideias de tal forma que perdemos a diferença entre o santo e o profano. Então, na nossa sociedade é muito comum a gente confundir as coisas, a gente não estabelecer os espaços adequadamente, porque se tudo é relativo àquilo que eu penso, àquilo que eu acho, àquilo que eu creio, então aquilo que eu acho que é santo, aquilo que eu acho que é profano, é profano. E aí, evidentemente, é muito comum uma confusão acontecer, até mesmo dentro das igrejas cristãs, de se utilizar, às vezes, um tempo de culto a Deus, que é um momento de adoração, que é um momento de louvor, que é um momento de prostração, utilizar esse tempo para outras coisas seculares, coisas profanas. Por exemplo, existe uma confusão hoje acerca de culto que acaba se assemelhando a um show. Em alguns lugares você vai a alguns cultos em que a presença do grupo que está ali louvando acaba sendo tão forte, né, e a exaltação daquele grupo é tão grande que deixa de ser um culto a Deus para ser um culto ao grupo, às pessoas. Ontem mesmo eu fui num trabalho em que me chamou a atenção a atitude do ministro do louvor, que ficava toda hora atraindo as atenções para si. Ficava ali tentando animar o auditório e atrapalhando, evidentemente, a concentração, o cântico. Foi muito desagradável, né? Apesar de ser um culto, apesar das pessoas estarem ali para adorar a Deus, aquilo me incomodou bastante, né? Mas, fora isso, nós temos algumas apresentações que são verdadeiros cultos, ou verdadeiros shows. E olha, eu não tenho nada contra show, não. Sinceramente, eu acho show uma coisa bonita de se ver, quando tem luzes, câmera, ação, mas é show. É show. Eu não vou para um show para adorar a Deus. Eu vou para um show para ouvir o que o cantor diz, né? Não vou para shows que ofendam a minha fé. Se eu puder ir num show que as músicas são boas, tem de qualidade, né, são letras adequadas, inteligentes, não tem problema para ir. Mas eu não creio que isso é um show, que isso é um culto. É um show. O mesmo também eu vejo em vários grupos cristãos evangélicos que se apresentam, cobram ingresso. E eu acho que até precisa haver mesmo algumas apresentações de grupos cristãos, de bandas cristãs. Mas não é culto, é show. É uma apresentação. É uma apresentação boa, com músicas boas, cristãs, com uma letra edificante, né? Mas ali não é um ambiente de culto, porque às vezes não é Deus que está sendo adorado. É o
cantor que mostra o seu talento, é o músico que mostra o seu talento. Como também existem palestras que não são, na verdade, pregações, que têm um conhecimento teológico muito profundo, que têm um conhecimento bíblico muito profundo, e que você percebe que ali apenas está trabalhando aspectos da intelectualidade. Mas ali não tem um culto, é apenas uma pessoa que está mostrando o seu saber, o seu conhecimento, mas não está propriamente, aquele ambiente não está propriamente adorando a Deus. Eu já fui em muitas palestras, já fui em muitos encontros, debates, onde estavam doutores, mestres em teologia, que não havia culto. Não era um culto. Era apenas uma palestra. O que não pode acontecer com a gente é, de repente, a gente estabelecer um tempo como esse, que é domingo, dia do Senhor, que nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, para fazer um show ou para fazer uma palestra. Ou até mesmo para, como acontece às vezes em alguns lugares, em que o pregador se torna um animador de auditório. O pessoal está meio friozinho, vamos lá, pessoal, não sei o que, tal. Vive um animador de auditório, um Fausto Silva evangélico, né, que fica ali querendo que o pessoal responda, né, a mensagem, ou aquilo que ele acha que deve responder. Então, culto é culto. Quando nós entramos aqui nesse templo, o nosso desejo deve estar em adorar a Deus, louvar ao Senhor. Nós estamos tributando um culto, não é para a gente. Nós não estamos fazendo um culto antropocêntrico, onde o homem vai ser glorificado. Até mesmo quando a gente participa de um culto de adoração a Deus, a gente, claro, tem as nossas dificuldades. Às vezes tem pessoas que estão enfermas, tem pessoas que estão com problemas financeiros, mas, em última análise, a gente não vem para o culto para resolver os nossos problemas. A gente vem aqui para adorar a Deus. Culto é culto. Culto, até a tradução em inglês para culto é serviço. Nós estamos servindo a Deus. Nós estamos adorando a Deus. Nós nos reunimos aqui para adorar ao Senhor. Então o culto não pode ser antropocêntrico, as músicas não podem ser antropocêntricas, no sentido de que só fala eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o Senhor me vê, me percebe, eu estou aqui, eu preciso do Senhor, estou carente. Não, os louvores precisam ser hosana ao Senhor, eu louvo ao Senhor, eu te glorifico a Deus, Cristo move as montanhas, Ele que tem poder, Ele que é para ser adorado. Então o louvor é para Deus, é para Deus. E é claro, quando nós louvamos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós dignificamos ao nome do Senhor, o Senhor fala conosco através da palavra, Ele ouve as nossas orações, porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Então o que a gente não pode fazer é confundir as coisas. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto duro, é um texto difícil. É um texto que mostra como era o culto no tabernáculo. E o tabernáculo é um símbolo da igreja de Cristo Jesus, para que a gente possa perceber e possa separar as coisas, aquilo que é humano, daquilo que é divino, aquilo que é profano, daquilo que é santo, para que a gente possa dar um culto ao Senhor que seja digno do nome dEle. O texto em questão nos ajuda a repensar a prática da igreja em nossos dias. E olha, a gente tem que ser sempre crítico em relação às igrejas. E novamente eu quero dizer, eu não vejo nenhum problema mesmo em participar de um programa gospel. Muito pelo contrário, eu gosto que os jovens vão em um show gospel, em uma apresentação gospel. Não tem problema, né? Vai assistir. São pessoas da mesma fé, né, que estão apresentando as músicas. Alguns são mais fervorosos, outros são menos fervorosos. Tem artistas que às vezes estão até meio desviados, né? Tem artistas que, na verdade, são comprometidos com Deus e estão apresentando a música. Algumas músicas vão ser importantes, vão tocar o coração das pessoas, mas não é culto. Não é culto porque não tem aqueles momentos que o culto tem. No culto você tem um momento de oração,
Você tem um momento de oração de arrependimento. Você tem um momento de oração de contrição. Você tem um momento de adoração a Deus. Você tem um momento de ouvir a palavra de Deus. Você tem um momento até de contribuir, de entregar as suas ofertas como sinal de adoração. Você tem um momento da palavra e depois da palavra você tem um apelo. O que é o apelo? É o momento em que a gente vai pensar aquilo que foi dito na palavra e qual vai ser a nossa posição. E no final nós vamos orar. E depois da oração final tem o término do culto, para que a gente vá embora e pense e aplique aquilo que foi dito, que foi pensado, que foi falado no culto. Isso é culto. E em todo esse movimento, em todas essas etapas do culto, o objetivo foi glorificar o nome do Senhor, glorificar a Deus. Dá para perceber a diferença? Não sou contra uma palestra, não sou contra o show, eu sou contra dizer que isso é culto. Culto é diferente. Agora, em relação ao contexto da passagem, diz assim: Moisés, ele orienta o ritual de dedicação do tabernáculo e dos sacerdotes após dar detalhadas orientações sobre a construção e o seu funcionamento. Na passagem, o autor agora orienta a produção de materiais ou até mesmo substâncias que deveriam ser usadas ou deveriam ser usados na unção e nos incensários. Percebe-se a exclusividade de tudo que vai ser usado no tabernáculo. Então, olha que interessante, né? A gente vive num mundo relativista mesmo. Tem confusão entre profano e sacro. O que Deus já nos ensina é que tem coisas que são lícitas para Deus e outras não. Então, tem uma forma de adorar a Deus que é aceita. Tem uma forma que não é adoração a Deus. Tem uma forma de se orar a Deus. Tem uma maneira que não é oração a Deus. Então, o que o tabernáculo está mostrando aqui é que a gente precisa saber quais são os nossos espaços, quais são os nossos momentos com Deus. Culto é um momento e é num espaço em que a gente dedica a nossa vida ao Senhor. É diferente. É claro que durante toda a nossa vida nós estamos adorando a Deus, nós estamos orando ao Senhor, nós estamos falando com Ele, mas o culto público, onde o povo está organizado para ouvir a palavra de Deus, que vai ser o guia para a sua vida, é um momento diferente. Vamos ver, então, alguns aspectos desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, acerca do óleo da unção. O óleo da unção tratava-se de um óleo de azeite composto por aromas em quantidade e fórmula exclusivas para o uso sagrado. Então, nós temos aqui, segundo o relato que nós temos em Êxodo capítulo 30, que a gente tinha, por exemplo, a mirra, o cinamomo, também o cálamo e a cássia. Todos esses elementos de plantas, né, que são retiradas. A essência, ela é trabalhada. E a partir dessas essências, você tem na mistura dessas essências o óleo que seria utilizado para ungir o tabernáculo, para ungir todos os utensílios e para ungir os sacerdotes. Esse óleo da unção era o óleo, evidentemente, era muito utilizado na época do povo de Israel, no Antigo Testamento. O óleo era utilizado para fins medicinais, óleo em geral. Então você tem óleos da unção, que é para cura. Então, se Jesus Cristo usava muito, e os seus discípulos também, óleos para ungir os enfermos. Os médicos usavam óleos para ungir os enfermos. E até mesmo na igreja, o próprio Tiago, ele diz: se tem alguém entre vós enfermo, peça para que os presbíteros orem, unjam os enfermos, e a oração da fé sarará o enfermo. Então a ideia de que o óleo era usado medicinalmente. E até mesmo quando, por exemplo,
se constatava a cura de um leproso, o corpo do leproso também era todo ungido, né? E o sacerdote analisava o corpo dele para ver se ele não tinha nenhuma lepra, para que ele pudesse voltar para o ambiente da sua casa, para a cidade. Os leprosos eles ficavam em lugares afastados. Então, o óleo era utilizado também para a questão medicinal. Era utilizado também para fins higiênicos, né, para algumas lavagens, alguns banhos. Se você pegar, por exemplo, Cantares de Salomão, você vai ver lá um festival de odores, de cheiros, né? Se fala muito sobre banhos, né? Exatamente porque no relacionamento entre o homem e a mulher, que envolve a relação sexual, que envolve o contato físico, há necessidade do asseio, há necessidade da higiene, há necessidade do perfume, há necessidade de você cuidar do seu corpo para que se apresente num relacionamento com o outro também. Então, Cantares de Salomão está falando de amor conjugal, está falando do amor entre o homem e a mulher. Então, isso envolve perfume, né? Envolve cheiros agradáveis, justamente para que esse contato seja ainda mais prazeroso, o relacionamento entre um homem e uma mulher. Mas também, como nós até pregamos hoje pela manhã, o óleo era utilizado para a unção dos pés, por exemplo. Jesus teve os seus pés ungidos, né, por Maria, irmã de Marta e Lázaro, e ela quebrou um perfume caríssimo, né, resultado de um trabalho de um ano, né, de nardo puro, e foi ali, né, ungindo os pés do Senhor Jesus. O mesmo aconteceu com uma outra mulher também, que utilizava os seus cabelos para ungir os pés de Jesus também, né? Colocou perfume e ungiu. Então, quando você ia na casa de alguém, havia uma bacia. Nessa bacia as pessoas lavavam seus pés. E nas casas mais abastadas e com pessoas mais cuidadosas, se colocava um pouco de óleo para pensar as feridas dos pés, para deixar o pé bem com aquele frescor, com aquele perfume gostoso, porque pé, se você não cuidar, dá um chulé danado, né? Pé justamente fica num ambiente fechado, né? E mesmo quando em contato com a sandália, em contato com o couro, né, vai ali suando, e aquelas bactérias, né, vão aumentando, aquelas bactérias que vão trazendo um cheirinho de queijo suíço, né, e vai. Então, pé é um negócio sério mesmo, né? Se não cuidar, a gente depois passa vergonha. Então, o que nós podemos perceber, os óleos eram utilizados para fins higiênicos também, e fins sagrados. Quando um sacerdote era ungido, como nós vimos, era uma unção, e era, em alguns momentos, como no caso, por exemplo, do Salmo 133, que faz uma comparação da comunhão e também da unção. No Salmo 133 diz que é como óleo, que a nossa unidade, a ver os irmãos unidos, é como óleo precioso que escorre pela cabeça e depois a barba de Arão e vai até as orlas dos seus vestidos, né, da sua túnica, quer dizer, aquele óleo abundante, bom, gostoso, perfumado. Eu vejo um pessoal às vezes ungir pastor aí em algumas igrejas, com aquele óleo horroroso, aquele óleo que a gente põe na salada mesmo, óleo de soja, né? Chega lá, aquele pastor e vai, né? E pega, e derrama, né? Até o terno vai embora. Joga fora esse terno, né? E escorre aquele óleo mal cheiroso. O pastor vai ficar com cheiro de salada um mês, né? Por causa daquele óleo, né? Não era esse óleo. Se quer imitar as coisas da Bíblia, pelo menos faz direito, né? Era um óleo aromático, gostoso, bonito, gostoso de sentir, um cheiro agradável. Então, os sacerdotes eram ungidos, mas não só os sacerdotes, os profetas também eram ungidos, né, para poderem fazer
a vontade do Senhor. Mas não só os profetas, os reis. Os reis eram ungidos pelos sumos sacerdotes, pelos profetas, né, numa cerimônia, né, de posse. A ideia era que aquele óleo simbolizava a autoridade do Espírito Santo sobre a vida do sacerdote, sobre o profeta, sobre o rei que ia governar a Israel. Então a unção tem vários aspectos importantes e era muito praticada no povo de Israel. Na Bíblia, o óleo é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, quando se fala em óleo, quando você percebe aqui em símbolo, né, o tabernáculo sendo ungido com óleo que é exclusivo, não é um óleo qualquer, é um óleo especial, exclusivo, unicamente utilizável para esse fim. E esse óleo é colocado sobre o tabernáculo, é colocado sobre os utensílios, é colocado sobre as pessoas, está simbolizando o Espírito Santo de Deus que age na sua igreja. Porque o Espírito Santo de Deus é como o óleo. É Ele que nos unge para sermos profetas. É Ele que nos unge para realizarmos a sua obra, fazermos a sua vontade. É esse óleo que nos santifica. É esse óleo que nos liberta. É esse óleo que nos cura. É esse óleo que nos dá a salvação. É o Espírito Santo de Deus. Então, quando esse texto está falando sobre essa unção, é porque na igreja o Espírito Santo ele deve permear as ações. No culto da igreja é o Espírito que tem que inspirar as pessoas, é o Espírito que tem que santificar, é o Espírito que tem que conduzir o culto, conduzir as nossas ações na igreja do Senhor Jesus, no culto público. Então, era necessário que esse óleo fosse, né, ali passado em vários lugares dentro do tabernáculo para representar a presença do Espírito. E aí, a igreja é envolvida pelo Espírito Santo. A unção do óleo se faz em toda a construção, em todos os objetos, em todos os sacerdotes. Isso indica que o Espírito Santo é aquele que dirige, é aquele que mantém as atividades de culto, é aquele que age nos seus instrumentos de culto. Então, o fato de nós estarmos aqui é para que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo. É Ele que vai nos conduzir à palavra. É Ele que vai nos ensinar adequadamente a aplicar a palavra de Deus. É Ele que vai nos conduzir em relação aos louvores. É Ele que vai nos conduzir em relação às orações. Até a própria palavra de Deus diz, né, que o Espírito clama a Deus com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quem melhor tem comunhão com Deus do que o próprio Espírito de Deus? Quem melhor pode conhecer o coração de Deus que não seja o próprio Espírito de Deus? Então, quando nós oramos, é necessário que nós oremos em espírito. Quando nós louvamos, é necessário que nós louvemos em espírito. Quando nós pregamos, é necessário que nós preguemos em espírito. Aliás, a palavra de Deus tem que ser pregada, né, em espírito. Aliás, a adoração, ela tem que ser feita em espírito e em verdade. Em espírito, porque é o Espírito Santo que deve nos conduzir. Em verdade, verdade é a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada. Então, o nosso culto tem que ser em espírito e em verdade. Nós temos que conhecer a palavra, pregar a palavra, mas não de uma forma qualquer, não através das ciências sociais, não através da teologia humana, não através das ciências da religião. Nós devemos pregar a palavra no poder do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz lembrar de Cristo, é o Espírito que salva, é o Espírito que traz o novo nascimento, é o Espírito que nos dota com os dons espirituais, é o Espírito que nos dá o seu fruto, é o Espírito que nos enche, é o Espírito que nos batiza, é o Espírito que nos mostra a verdade de Cristo Jesus. Então nós estamos aqui, é para sermos dirigidos pelo Espírito. Não é para que uma pessoa qualquer venha com seus ensinos, com a sua vontade, que alguém venha mostrar a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua capacidade. Não.
Esse culto é um culto ao Senhor, e quem sabe como deve ser feito o culto ao Senhor é o Espírito de Deus. Então nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e dirigidos pelo Espírito Santo. A Igreja de Cristo, ela não é uma mera instituição humana. Tem gente que entra no templo, né, e não vê a diferença de lugar nenhum, é como se fosse um auditório, né? Então entra no templo e sai do mesmo jeito que entrou, né? Mas aqueles que entram buscando a Deus, querendo conhecer a Deus, querendo se santificar, buscando, ouvindo a palavra, permitindo que a palavra entre no seu coração, deixando que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, vão perceber que esse espaço não é apenas um espaço humano. Que aqui, nesse templo, se reúne a Igreja de Cristo Jesus. E a Igreja de Cristo Jesus, formada por nós, ela tem uma direção, a direção é do Espírito. Então não é apenas templo, instituição, estatuto, regimento, organização, planejamento, ministério, departamento, agenda, ensaio. Não é só isso. Esses aspectos são aspectos formais, importantes. Não estou dizendo que não são. Mas são aspectos institucionais. Mas além dos aspectos institucionais, que são humanos, porque esses aspectos institucionais estão na escola. Na escola tem organização, tem direção, tem estatuto, tem regimento, tem planejamento, tem treinamentos, tem cursos, tem capacitação. Na política tem leis, tem regimentos, tem uma forma de reunião, tem espaço, tem discursos, tem uma série, tem voto, eleição, como é que a pessoa pode lidar com o governo, qual a autoridade que ele tem cargos, funções. Instituições são assim. Mas a igreja, que é uma instituição, ela não é uma instituição meramente humana, porque na Igreja de Cristo Jesus você tem a ação divina. E nessa ação divina você tem salvação, você tem libertação, você tem restauração, você tem santificação, você tem a palavra de Deus sendo pregada, você tem oração, você tem consagração, você tem uma série de elementos que mostram que esse espaço não é um espaço apenas institucional, não é um espaço de entretenimento, não é um espaço apenas para que a gente possa gastar o nosso tempo, não é apenas um clube social onde pessoas queridas, boas, bonitas, amáveis, agradáveis se reúnem com os mesmos fins e objetivos. Não, aqui tem poder de Deus, tem ação do Espírito Santo, tem a graça de Deus, tem a misericórdia, tem a justiça de Deus, tem a vontade do Senhor, tem um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente, um Deus que é infinito, um Deus que está acima de todas as coisas, que governa a sua igreja através do Espírito Santo de Deus. Então aqui nós lidamos com duas faces, a face humana e a face divina. A igreja foi instituída por Cristo Jesus, e ela tem um poder tão grande que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Desde o momento em que o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, e o Espírito Santo governa a sua igreja, desde aquele momento, o Espírito Santo tem trabalhado na igreja do Senhor em toda a história. Essa igreja foi perseguida, essa igreja foi, em alguns países, duramente perseguida, de tal forma que os cristãos se tornaram mártires. E até hoje, você tem em alguns lugares, essa igreja sendo impedida de entrar livremente em alguns lugares. Mas a questão é o seguinte:
essa igreja não vai ser detida. O Espírito Santo vai agir e tem agido nos corações. Tem alguns lugares, por exemplo, que se estabeleceu estados ateus. Na época da União Soviética, na própria Constituição dos países ateus, se colocava ali que eles não acreditavam em Deus. Acreditavam no Estado. Se fez a chamada cortina de ferro. Vários países, como a Albânia, por exemplo, que se dizia o primeiro país ateu do mundo, onde não havia religião. E a cortina de ferro se estabeleceu. Mas essa cortina de ferro caiu. Ela afundou. O ateísmo que ali predominava implodiu por dentro. Igrejas cristãs foram sendo fundadas. E até hoje esses países continuam recebendo a igreja do Senhor, a igreja continua pregando, porque ninguém detém a obra da igreja de Cristo. O mesmo aconteceu na China também, muitos cristãos mortos, muita gente sendo morta, freira, padre, pastor, evangélico, sendo mortos na Revolução Cultural. Se estabeleceu aquilo que se chamou de cortina de bambu. Mas não teve jeito também, a igreja chinesa é a segunda igreja maior do mundo. A igreja chinesa tem mais de 200 milhões de pessoas. É a igreja subterrânea. Estão agora na China quebrando templos, destruindo templos, tentando impedir essa igreja, mas é uma igreja que cresce, porque ninguém detém. Essa igreja, ela cresce nos lares, ela cresce nas casas, ela cresce através e a despeito da perseguição. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição humana. A igreja é uma instituição divina. Deus é que estabeleceu. E Jesus Cristo disse: sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então a rocha é Cristo. Não tem como a igreja ser destruída. Não tem como a igreja ser exterminada. Ela vai cumprir os propósitos de Deus, porque essa instituição não é uma instituição meramente humana. É uma instituição onde o Espírito Santo de Deus governa. Amém, queridos? Então a igreja é envolvida pelo Espírito Santo. Agora, além do óleo da unção, nós lemos acerca do incenso aromático. O que era o incenso? Tratava-se de algumas especiarias elaboradas para serem usadas. Eu digitei muito rapidamente, me perdoem os erros de português aqui. Tratava-se de algumas especiarias elaboradas para serem usadas no incensário do tabernáculo, que é essa peça que nós estamos mostrando aqui. Esse incensário, o objetivo desse incensário, era que o seu odor fosse misturado à fumaça dos sacrifícios. Pense bem, você tem sacrifícios sendo entregues. Esses sacrifícios são animais, são carneiros, são touros, são bodes, que são sacrificados, pombas, vários tipos de sacrifícios são feitos. E o cheiro, evidentemente, de carne queimada, de churrasco, era muito forte. E para que houvesse um odor mais aceitável, principalmente dentro ali do tabernáculo, você tem um incensário. E naquele incensário eram colocados alguns produtos, alguns elementos, que ao serem queimados, traziam um cheiro, um odor agradável ao lugar. Aliás, você vê, isso, nós fazemos isso, quando compra um bom ar em casa. Quem tem cachorrinho sabe disso, que tem que ter um cheirinho para enganar. Tem aqueles que automaticamente lança um jato de bom ar, de algum tipo de produto, de algum tipo de perfume na casa, justamente para, quando você chega em casa cheirosa, cheiro de lavanda, até hoje, a gente tem esse costume. Mas esse, evidentemente, além do cheiro agradável, tem outras ideias em relação ao incenso, porque o incenso na Bíblia é comparado às orações dos santos. E é muito interessante, porque
o incenso sendo comparado à oração dos santos, porque a nossa oração a Deus, oração que sobe a Deus, os céus, é uma oração agradável, que Deus, Ele sente aquele cheiro suave, aquele odor suave. No Apocalipse, por exemplo, você tem a oração dos mártires, né, que também sobe aos céus. Então esse incenso simboliza a oração. Agora, quando nós pensamos nessa oração, que é agradável a Deus, nós estamos falando evidentemente de adoração. E a adoração é um ato também de santidade. A adoração, tal qual o odor do incenso, envolvia as atividades do tabernáculo. Todas as ações da igreja hoje devem se constituir em um ato de adoração agradável a Deus. Então a grande pergunta aqui nessa noite, nós que estamos cultuando a Deus, eu sou digno de adorar a Deus? A minha adoração está subindo a Deus como um aroma suave? Ao entrar nesse templo, ao cantar ao Senhor, ao orar, de fato, a minha vida está correspondendo a uma vida que agrada a Deus? A minha vida é uma vida de adoração a Deus? Porque nós estamos em culto. Porque olha que interessante, a gente entra nesse templo, no espaço, cumprimenta as pessoas, né? Conversa com um, conversa com o outro, graça e paz. Tem gente que fala graça e paz tão rápido que fica Gaspar, Gaspar, né? Alguns ainda, paz do Senhor, passeou, né? E vai, e chega e conversa um com os outros. Isso é tudo muito bom porque a gente está se encontrando, e igreja é lugar de encontro e reencontro. Aí a gente senta, a gente já sabe mais ou menos a liturgia do culto, e na liturgia nossa existe um momento que é o momento da leitura bíblica. Então, alguns nem ouvem essa leitura bíblica. É como, isso aqui eu, sei lá, é para começar o culto, não tem tanto problema. E alguns nem ouvem a leitura bíblica. Aí, depois é um momento de oração inicial. Aí parece que a gente vai se aquecendo um pouco, né? Vai lembrando que agora o culto começou. E aí tem o momento dos louvores em que a gente louva a Deus, agradece a Deus. Alguns louvores falam com o nosso coração, principalmente quando nós estamos necessitados. E aí depois vem a palavra e o final. Normalmente é isso que acontece conosco. Mas a questão é, Deus, Ele quer que a nossa adoração seja agradável a Ele. Então, se a nossa adoração, ela tem que ser agradável a Deus, na hora da chegada no templo, a gente já deve fazer algumas perguntas. Como, por exemplo, o salmista, acho que no Salmo 15, ele diz: Senhor, quem entrará no teu santuário para adorar? Aquele que tem o coração limpo, né? E as mãos limpas, melhor dizendo, e o coração puro, que não comete falsidades. Aqui, esse salmo é interessante, que mostra que ao entrarmos na presença do Senhor em adoração, a nossa vida já deve estar começando a fazer uma espécie de retrospectiva. Será que existe algum ódio no coração? Existe alguma coisa que está impedindo a minha comunhão com os irmãos? Será que eu estou guardando algum tipo de ressentimento? Será que eu tenho alguma obra da carne? E obra da carne é uma luta constante. Às vezes a gente entra aqui no templo ainda com um pensamento de sensualidade. E a gente, não, isso não pode acontecer comigo. O pastor Odair um dia estava reclamando com alguns adolescentes da igreja, mas não eram só adolescentes, que ficavam na galeria. E as algumas moças da igreja tinham aquela calça com a cintura muito baixa.
Então, para quem estava olhando de cima, dava para ver, né, as meninas, né, e como a calça estava muito baixa, dava para ver, né, algumas peças íntimas das meninas. E o pastor Odair chegou e começou a reclamar: o que vocês estão pensando? O que vocês estão pensando aí na galeria? Isso aqui é lugar santo. E é interessante porque a igreja do Calvário é uma igreja grande. Entra muita gente ali, são milhares de pessoas. E claro, se falar uma coisa dessa numa igreja grande dessa, você perde o controle e as pessoas perdem, né, o objetivo de louvar a Deus, porque as pessoas estão muito distantes do local do culto, do templo. Mas o fato é, como é que a gente entra no templo? Será que o nosso coração está cheio de sensualidade? Será que o nosso coração está cheio de ódio? Será que o nosso coração está cheio de amargura? Porque a nossa adoração é um incenso a Deus, é um cheiro agradável a Deus. O que nós estamos exalando a Deus? Uma adoração, uma vida de contrição, uma vida de amor a Deus, frutos de arrependimento, ou nós estamos exalando a Deus, né, raiva, religiosidade? Que é muito fácil a gente se tornar religioso, irmãos. Como é fácil. Eu estou na igreja desde que eu fui apresentado pelo Manuel de Melo na Igreja do Brasil para Cristo, na Rua Tuiuti. Não tinha nem um grande templo do Brasil para Cristo. Fui apresentado lá. Eu tenho uma foto pequenininha, em preto e branco. Está lá o pastor Manuel de Melo lá, me apresentando. Eu passei a minha infância toda na igreja. E se a gente descuidar, a gente vira apenas um religioso. A gente está acostumado com a palavra, está acostumado com domingo ir na igreja. Eu era criança na igreja, corria na frente da igreja brincando com outras crianças também, desenhava enquanto estava assistindo o culto, participava de escola bíblica dominical, depois cresci, fui participando de acampamentos na igreja, dos encontros, das confraternizações e por aí afora. Teve momentos na minha vida que eu estava afastado de Deus dentro da igreja, porque o meu período de desvio do Senhor foi dentro da igreja, que eu tinha amigos que não eram crentes coisa nenhuma dentro da igreja, e eu também tinha amigos fora, outros amigos, e eu fiquei um tempo desviado, mas não deixava de ir no domingo na igreja. Sábado aprontava, domingo estava na igreja. Até que caiu a ficha. Que o que eu estava fazendo, aliás, todo culto que eu ia, eu abaixava a cabeça, sabia que estava errado, e o Espírito Santo estava ali falando. Deus estava ali, tocando, o pregador pregando, e algumas vezes a palavra vindo de encontro ao meu pecado, que eu estava ali, pelo menos no ambiente do templo, Deus falava ao meu coração. Mas o que a gente pode perceber, né? Ao entrarmos no templo, é importante a gente dizer: Senhor, me perdoa. Senhor, eu não quero sentir o que eu estou sentindo agora, Senhor. Senhor, eu estou extremamente ressentido, Pai. Eu estou com raiva, Senhor. Eu briguei em casa. Mas eu quero cultuar a Ti, Senhor. Me perdoa, Deus. Que eu possa ter forças de perdoar quem me machucou, quem agiu comigo de uma forma inadequada. Perdoa da forma como eu agi com a outra pessoa. Porque a gente está entrando, a gente vai adorar a Deus. E um dia a gente vai estar perante Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as obras nossas vão ser apresentadas. Deus não vai perguntar o tempo de igreja que nós temos. Ele não vai ver a carteirinha de ponto de igreja. Ele não vai analisar se a gente ia na escola dominical de manhã, no culto à noite, na semana se a gente ia direitinho nos cultos. Ele vai examinar as nossas obras, o que nós fizemos. Se de fato ao entrarmos no templo nós estávamos adorando a Deus e servindo ao Senhor no culto. Se de fato isso foi bênção na vida da gente e na vida das outras pessoas. E essas obras de madeira, de palha, vão ser queimadas e não vão ser nem colocadas em consideração. Vai ficar aquelas obras preciosas. Quando a gente entrou no templo
e a gente estava ali adorando a Deus verdadeiramente. E quando a gente adora a Deus verdadeiramente, irmãos, Deus nos usa, Deus age no nosso coração, Deus Ele nos chama, nos vocaciona, porque nós estamos ali entrando no centro da vontade de Deus. Amém, queridos? Então a adoração é um ato de santidade. Nossa adoração a Deus deve ser preciosa e agradável, como um perfume caro que exala especial fragrância. Coloquei uma foto de alguns irmãos orando, uma foto comum, a gente olha assim, não tem nada demais, uma roda de oração, mas esses irmãos orando são sírios. Em meio à perseguição que eles tiveram lá na Síria, na guerra, com o exército islâmico e outros grupos islâmicos também, essa oração aqui, ela tem peso. Essa oração é de gente que mesmo correndo perigo, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo tido problemas da guerra, estão se reunindo e estão adorando a Deus. Há orações e há orações. Há adoração e há adorações. Que nós possamos, de fato, adorar ao Senhor. E a exclusividade do culto. Uma pessoa que não foi ungida pelo Espírito Santo não pode ser considerada integrante da sua igreja. Porque a primeira experiência que nós temos de salvação é através do Espírito Santo de Deus, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que age na nossa vida de tal forma que a gente, ao ser apresentada a palavra pregada, a gente acolhe essa palavra e entrega, se rende a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nesse momento, quando a gente aceita, na verdade, entrega a nossa vida a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a fazer morada. E nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Nesse momento, nós nascemos de novo. Nesse momento, tudo mais se fez passado. Nós agora somos novas criaturas em Cristo Jesus. Agora andamos com Deus. E é o Espírito Santo que vai coordenar a nossa vida. É o Espírito Santo que vai se entristecer no momento em que nós pecamos. É o Espírito Santo que vai nos alertar acerca do que Cristo nos disse. É o Espírito Santo que vai nos encher da sua presença. É o Espírito Santo que vai fazer com que o fruto dele possa prosperar em nossa vida. O amor, a fé, a alegria, a paciência, a benignidade, a bondade, o domínio próprio. Todos esses aspectos do fruto do Espírito vão ali brotar e vão ser vivenciados na nossa vida. É o Espírito que nos vai dar os dons espirituais para que a gente possa exercer nossas funções no corpo de Cristo. É o Espírito Santo que vai nos dirigir conforme os nossos talentos. Então, uma pessoa que não foi ungida pelo Espírito Santo não pode ser considerada integrante da sua igreja. É necessário ser ungido por Deus. É interessante, né, que algumas pessoas dizem, esse tem unção, esse não tem unção. Se é crente, tem unção do Espírito Santo. Às vezes a gente confunde a palavra unção com dom espiritual. Não, tem pessoas que têm dons. Tem pessoas que têm o dom da pregação. Tem pessoas que têm dons espirituais diferentes. Tem pessoas que têm talento para louvar. Tem pessoas que têm talentos para fazer coisas na igreja. Mas unção, todos aqueles que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, entregaram as suas vidas, têm o Espírito Santo de Deus, então tem a unção do Espírito Santo. Amém? Então isso é importante dizer. Você tem a unção do Espírito Santo. Você é filho de Deus. Você é servo do Deus Altíssimo. Você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. A sua vida foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você é de Deus, você tem o Espírito Santo de Deus. E ao mesmo tempo, quem não tem a noção exata de adoração,
não presta um verdadeiro culto ao Senhor. Então é necessário que a gente entenda que a nossa vida, ela é uma vida santa. É uma vida que tem que expressar no culto a Deus a adoração. E é importante que nós entendamos isso, porque todas as ações litúrgicas do povo de Deus devem ser expressões verdadeiras de homens e mulheres que nasceram de novo pelo Espírito Santo e por ele são inspirados. É isso. Nós não somos religiosos. Eu não gosto de religioso. Às vezes eu prefiro falar com ateu do que com religioso. Porque o religioso geralmente é hipócrita. Ele não vive o que diz, o que confessa. Ele não professa o que confessa. É preferível encontrar um ateu que fala um monte de coisa, que não gosta de Deus, aí você evangeliza e fala de Deus para ele, do que um religioso que acha que sabe tudo, mas não vive o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não temos nenhum compromisso com vidas e com pessoas que agem dessa forma. Deus não tem compromisso com pessoas que são apenas religiosas. Deus, ele tem compromisso com seus filhos, que são dele e que são parecidos com ele. E eu quero encerrar dizendo, como tem sido o culto atual das igrejas cristãs? Vamos pensar um pouco. Eu fico muito triste. Outro dia eu vi uma notícia de uma moça que cantava em vários lugares, cantava em várias igrejas, e aí o seu namorado colocou na rede social ela conversando com um traficante. Essa menina era drogada, ela tinha problema com dependência química, e ela comprava drogas. Aí o namorado dela chegou, estava até num país europeu, né, e jogou na rede essa conversa dela com o traficante, mostrando que aquela moça que ia nas igrejas, que ia nos templos, que cantava, que fazia cara de santidade por aí afora, na verdade era uma pessoa que tinha um problema sério de dependência química. Ela não era dependente de Deus, ela era dependente das drogas. Então, como é que tem sido o culto atual das igrejas cristãs? Pregadores, pessoas que às vezes caem nos cultos como se fossem possessas pelo Espírito Santo, dão estrela em púlpito. Pastor Odair, ele estava num culto. Ele foi numa igreja, era uma igreja independente, era um congresso, várias pessoas convidadas, vários cantores, vários pregadores, muitos deles bons, servos de Deus, mas em especial, havia um ali, que o pastor pregava, ele e tal, e ficava ali no templo e tal, dava até estrela, pirueta ali. E o Odair conhecia aquele sujeito. Era uma pessoa ligada ao tráfico que estava ali. Era um pastor, entre aspas, um presbítero, entre aspas, de vida dupla. Era um sujeito que se apresentava na igreja, procurava, né, chamar a atenção dos membros, mas a sua vida era uma vida dupla. E como esse tem muitas pessoas. Muitas pessoas. É justamente o chamado fogo estranho no altar do Senhor. Como tem sido o nosso culto atual? Como temos cultuado a Deus? O Espírito Santo é percebido como inspirador da adoração? Ou você é aquele crente que, quando o pessoal está cantando, está louvando a Deus, você fica olhando assim, né, não vê a hora de acabar. Essa eu não gosto dessa música. Essa é ruim. Coisa horrorosa, que louvor chato, né, e por aí afora. Que tipo de culto você está passando? Eu vejo que tem pessoas que estão desviando os seus filhos dentro da igreja. Porque o filho está ali, olhando assim o pai, falando mal do outro, do irmão, criticando a igreja. É que nem aquela história lá do menino, né, que foi na casa, que o pastor foi na casa deles, e o menino ficou olhando a cara do pastor de um lado, do outro, tal. Aí a mãe, menino, para de ficar olhando o pastor desse jeito.
Não, mãe, é que a senhora falou que o pastor tinha duas caras, eu estou tentando achar a outra. Né? Então, tem crianças que estão sendo desviadas, porque o pai não louva, o pai não adora, o pai não busca Deus. Né? Não vê oração na vida do pai, não vê oração na vida da mãe. Aí o pai e a mãe vêm para a igreja, aí vai, ora, tudo, e o menino lá observando. Aí ele vai crescendo, crescendo. Aí a mãe fala, filho, vai orar. Ué, mas você não ora? Passei a minha vida inteira aqui, nunca vi você orando? Nunca vi você buscando a Deus? Só vi você falando mal das pessoas, mal da igreja, mal dos ministérios. Então, como nós temos cultuado a Deus? Que nós possamos, com temor e tremor, voltar a ter uma adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar a Deus, em seguida nós vamos orar.